Dando continuidade ao nosso curso sobre composição corporal no século XXI, nós agora vamos avançar para alguns conceitos. E o primeiro conceito que eu quero falar contigo é o conceito de expectativa de vida saudável. Eu tenho certeza que você já sabe e já ouviu falar o que é a expectativa de vida. É o número de anos que as pessoas vivem. Hoje no Brasil, em torno de 74 anos, essa expectativa de vida. O conceito de expectativa de vida saudável é diferente. É o número de anos que a pessoa vive com saúde, sem uma condição incapacitante que diminua a funcionalidade dela. Então, o conceito, se você pegar a vida humana inteira, que é o lifespan em inglês, tá? É o número de anos que eu vivo. Só que o que está acontecendo que é muito ruim é que a gente está vivendo mais, mas tendo também mais anos sem saúde. E o nosso objetivo na Terra Science é aumentar a expectativa de vida saudável. A gente quer diminuir o número de anos que você vive sem saúde. Em inglês existe uma palavra para isso que é health span, em português, expectativa de vida saudável. Uma das coisas importantes para você entender é que a composição corporal define a expectativa de vida saudável. 100% dela? Claro que não. Você pode ser atropelado, ficar paraplégico e isso não necessariamente veio da composição corporal. Mas, na maioria das vezes, de acordo com a sua composição corporal, virá a sua expectativa de vida saudável. Essa é a importância de você ter uma bioimpedância avançada como a BIA e aprender a usar ela na sua plenitude. Basicamente, controlando a composição corporal, você está melhorando a perspectiva de mais anos com saúde. Quando você fala de ter saúde, existem 6 grandes determinantes disso, que são muito óbvios: sono, nutrição, movimento, hidratação, gestão do estresse e metabolismo. Só que uma coisa que as pessoas não param muito para pensar é que todos esses 6 conversam muito diretamente com a composição corporal. E essa conversa, ela é bidirecional, ou seja, essa pessoa dorme mal porque a composição corporal é ruim, ou a composição corporal é ruim porque ela dorme mal. E isso vale para todos os aspectos daqui, entendeu? Ela come mal porque a composição corporal é ruim, ou a composição corporal é ruim porque ela come mal. Ou seja, tudo isso aqui se conversa diretamente, o que significa que a composição corporal é o maior determinante da sua saúde no longo prazo. Quando você receber alguém para atender, uma das maneiras que você tem de fazer essa pessoa ver a importância do que ela está fazendo com a sua saúde é você tentar encaixar ela nessa escala da saúde. Isso não é uma ideia nossa, isso é um médico brasileiro, Dr. Pedro Chektadis, que é conhecido como Pedro Neuro, fez essa escala. Ela não é para ser perfeita, não é a única definição, mas as coisas começam na doença e vão até a saúde plena. Até te desafio a você se classificar aqui. Quando a pessoa tem doença, algumas coisas já estão presentes: má qualidade de vida, uma perda de função e limitações funcionais em virtude dessa doença. E aqui, geralmente, comumente você já tem um diagnóstico, nem sempre, mas comumente você tem um diagnóstico aqui. Mas existe uma grande parcela da população que ainda não tem uma doença instalada, mas já tem a saúde muito ruim. A maioria das pessoas está aqui. Ela sente muitos sintomas, tem uma nutrição ruim e é sedentária. Não tem uma estratégia nem para comer, nem para se movimentar e, portanto, e em consequência, muitas vezes tem sintomas. A saúde neutra é o seguinte: eu tenho uma nutrição inconsistente, faço exercício esporádico, mas eu não tenho ainda os sintomas que me avisam. Lá na saúde boa, eu já estou com bons hábitos de vida, qualidade de vida controlada, uma nutrição boa e regular e o exercício regular. E, chegando no final, na saúde plena eu tenho máxima disposição, eu já sou aquele cara que otimiza a minha saúde e uma vida plenamente funcional.
Então, você classificando o seu paciente nessa escala, você vai conseguir convencê-lo a andar para a direita. Por quê? Na maioria dos casos, não há limites para o quanto para a direita você consegue chegar. Ah, mas eu não vou chegar aqui, não tem problema. Esse é melhor que é melhor que esse. É uma questão de movê-lo para a direita. E quando a gente fala de expectativa de vida saudável, até mesmo de sobrevida e tudo mais, as pessoas ficam tentando achar a fonte da juventude, que é aquela bala de prata, ou seja, eu vou tomar esse suplemento, eu vou fazer essa dieta, eu vou fazer crossfit, ou seja, elas acham que alguma coisa vai salvá-las na fonte da juventude. Esse quadro aqui ilustra a fonte de Ponce de León e é uma busca da humanidade muito antiga. Só que eu tenho uma boa notícia para te dar. A fonte da juventude existe, já foi descoberta, que é músculo. Músculo é a fonte da juventude. E agora eu vou dar uma olhadinha na literatura para você ver isso, junto comigo, tá? Então, esse aqui fala de doenças cardiovasculares e sarcopenia, tá? Então, somente para quem eventualmente não sabe, né, sarcopenia é uma doença que chega no final de uma progressão gradual de perda de massa muscular esquelética, tá? E o que esse artigo fala? Que o reconhecimento precoce da sarcopenia, não da sarcopenia, mas o reconhecimento precoce é importante porque pode proporcionar uma oportunidade para intervenções que revertam ou atrasem a progressão do distúrbio muscular, o que pode, em última instância, impactar os resultados cardiovasculares. Ou seja, quando você não reconhece precocemente a sarcopenia, você está deixando a porta aberta para resultados não favoráveis do ponto de vista cardiovascular, que é o que mata. São essas doenças que matam, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem aqui a Bíblia da definição de sarcopenia, que é o consenso e o diagnóstico, o consenso europeu de sarcopenia. Esse aqui teve um grupo de trabalho, o EGSOP, e um segundo, né, que é o EGSOP 2, que colocou isso tudo dentro de critérios. Tem outros consensos. Esse aqui foi o que a gente utilizou, é muito bom, e o assunto está, digamos assim, entrando em forte evidência mundial que músculo é saúde, que músculo é longevidade saudável. Quando você dá uma olhada na literatura, você pode ficar pensativo do seguinte: poxa, eu sempre soube disso, mas isso não é bem verdade. Nos últimos anos, a partir de 2018, esse assunto começou a ser publicado de uma maneira incrível. É como se a raça humana tivesse descoberto nos últimos 6 anos que músculo é saúde. É incrível, não era um segredo, mas agora está se tornando foco científico. Aqui, quando a gente está falando de definição da sarcopenia, né, o diagnóstico de sarcopenia, tá? Os artigos mais recentes estão começando a falar o seguinte, que a conscientização sobre sarcopenia e a implementação de procedimentos diagnósticos na prática clínica é historicamente limitada, ou seja, você não está fazendo o diagnóstico de sarcopenia ou de pré-sarcopenia no seu consultório. Ah, mas eu faço. Saiba que nos Estados Unidos e na Europa não faz então. Ou seja, você é raro, porque o que esses artigos têm mostrado é a gente precisa se conscientizar de olhar músculo e não apenas com o olho. Então, lá fora, quando você vai olhar o que o pessoal está falando sobre isso, né? Primeiro, existem todos esses documentos, grandes consensos, tá? O que a gente usa é esse aqui, mas já tem coisa mais nova, que não mudou nada filosoficamente, que está dizendo o seguinte: como eu defino a sarcopenia e quais são os critérios para eu julgar se tem? E existe um algoritmo que eles chamam de emergente para diagnóstico disso aqui. Então tem uma parte de screening, de triagem, né, onde eu vou olhar fatores de risco como idade avançada, comorbidades, a quantidade de tombos que a pessoa toma, se ela tem fadiga e fraqueza e medidas antropométricas. E aí ele avança para a parte de diagnóstico, ou seja, primeiro eu faço um screening, depois eu vou para diagnóstico. Eu vou olhar se a função muscular caiu,
e se a massa muscular caiu e se a performance física caiu. E depois eu vou fazer o estadiamento utilizando aqui sim a performance física. Então, quando o pessoal fala lá fora, eles estão colocando como perspectivas futuras entender obesidade sarcopênica e se a sarcopenia de origem primária ou secundária e se ela é aguda ou crônica. Lembra do cara na TI que eu falei na aula anterior? Pode ter uma sarcopenia aguda ou pode ser uma sarcopenia crônica. Então, hoje, quando você olha para fora, essa é a discussão que está rolando em cima da recente descoberta da importância do músculo na saúde. Muita gente sabe disso e você vai falar, poxa, mas todo esse movimento fisiculturista que a gente vê hoje no Brasil e no mundo, tem muito equívoco aí também. Excesso de músculo tem o seu custo na saúde também e todos nós sabemos as práticas não necessariamente saudáveis que são utilizadas para obter sobrepeso muscular. Então, o conceito final é, nos últimos 15 anos, o conceito de sarcopenia evoluiu com vários algoritmos diagnósticos que aumentaram a conscientização com rápido aumento da pesquisa clínica. É a última moda em Paris. E mais de 17 mil artigos são encontrados no PubMed. Crescimento anual de 3 mil artigos desde 2021. Adivinha por quê? Pandemia. Pandemia foi um grande problema para a massa muscular esquelética pela hipocinesia, ou seja, ficamos parados. Então, o assunto cresceu porque a gente teve um grave problema mundial que levou a uma destruição muito grande de massa muscular esquelética. Quais são as ferramentas que você pode usar no seu consultório, na sua academia, na sua clínica, para que você possa olhar para a fonte da juventude? A primeira delas, tá, voltando ali, eu preciso usar testes validados que me permitam fazer a triagem, eu preciso fazer uma medida de força, eu preciso saber medir a quantidade de massa muscular esquelética e também a performance física. São as 4 que ele cita lá atrás, tá? Quando você está falando de triagem, né, ele fala aqui, tem tabelas que falam do que eu posso fazer. Tem um questionário que é o SARC-F, e no Brasil ele foi evoluído para SARC-F-CC, que é um questionário que você encontra facilmente aí, que serve como triagem muito básica, né? Qual a sua dificuldade para levantar, carregar 5 quilos? Quanto de dificuldade você tem para atravessar um cômodo? O quanto de dificuldade você tem para levantar de uma cama ou cadeira? Quanto de dificuldade você tem para subir um lance de escada de 10 degraus? Quantas vezes você caiu no último ano? E aí, no SARC-FCC, você mede a circunferência da panturrilha e aplica um cutoff, um ponto de corte para isso, tá? Então, se você fala, poxa, eu não estou fazendo triagem nenhuma, saiba que você entra na internet, aplica um questionário de 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntas e você já tem o seu screening feito rapidamente. Quando você está falando de força, as coisas ficam mais conhecidas. Por exemplo, você pode usar um dinamômetro ou você pode ter um teste de sentar e levantar da cadeira, que ambos são acessíveis hoje em dia. Aqui é um dinamômetro Jamar, extremamente caro, muito preciso também, geralmente utilizado em universidades. Massa muscular esquelética, as opções que você tem são, você pode fazer DEXA, bioimpedância e ressonância magnética. Então, essas 3 aqui são as 3 maneiras que você tem para estimar a quantidade de massa muscular esquelética, que são os músculos responsáveis pela nossa mobilidade, como o nome já diz, ligados a ossos, tá? E a gente já conversou sobre isso, que nem sempre você pode ficar repetindo DEXA, tem o custo alto e ionizante, ressonância menos ainda, então o equipamento de uso diário pode ser sim uma bioimpedância avançada. A maioria delas não mede isso, então as profissionais como a Bia medem. Quando você está falando de teste de performance física, tem alguns testes, tá? Tem a velocidade de marcha, tem baterias de testes como SPPB e um teste que eu gosto muito que é o TUG, que é a pessoa levanta numa cadeira, vai, se eu não me engano, 3 metros, eu posso estar errando aqui,
e volta e senta e você mede o tempo dela levantar e sentir, que é o teste chamado TUG. É um teste muito fácil, você faz em qualquer lugar com a pessoa e aí você avalia a performance física. Só que nós, na TerraScience, a gente está propondo uma nova abordagem para a maneira como você avalia o sistema muscular. O que a gente fez? A gente juntou 3 coisas e quer te dar a capacidade de fazer a gestão do sistema muscular. A primeira é que a Bia já mede, há muitos anos, a massa muscular esquelética. Então, isso você já tem quando faz a bioimpedância. Segundo, nós desenvolvemos um dinamômetro Bluetooth que se conecta com a Bia, e esse dinamômetro é calibrado, preciso, repetitivo e exato, muito bom, super baixo custo. E a terceira, muito importante, a gente tem os dados da população brasileira em mais de 300 mil exames. Então a gente tem a curva de Gauss da aula anterior para comparar homens e mulheres dentro das suas faixas etárias. Essa gestão do sistema muscular permite que, com o módulo Vitality, você, usando o consenso europeu de sarcopenia para sarcopenia, e muito mais importante, você detecte uma sarcopenia 3 décadas antes dela acontecer. Por quê? Média da força da mão direita, força da mão esquerda, média. Uma pessoa que esteja abaixo da média na força e na massa muscular esquelética já está começando um processo precoce de perda de massa muscular. Se você descobre isso aos 35 anos de idade, de uma mãe de 2 filhos, obesa, sedentária, você pode chegar para ela e falar: olha, se nada for feito, aos 65, 70 anos, você é aquela pessoa que precisa de ajuda para tomar um banho, para se levantar da cadeira, que vai se mover com um andador, como a gente tem visto, infelizmente, acontecendo por todos os lados. Então saiba que existe uma ferramenta, juntamente com a Bia, que é o Vitality, para que você faça a gestão do sistema muscular. E isso, assim, que é um exemplo de sarcopenia detectada. Então, quando cai nesta região com essa cor roxa aqui, significa que você teve um critério segundo o consenso europeu. Nesse caso, ele não teve o segundo critério. Aqui pode ter vindo de uma lesão e, como a massa muscular dele estava preservada, embora menor que a média, esse não é um caso de diagnóstico de sarcopenia. Caiu nos 2 da cor rosa, você fez um diagnóstico que você pode depois estadiar com outros testes. E assim a gente conclui a parte de músculo e na próxima aula vamos falar de inflamação.